Amigos, nós continuaremos, pela misericórdia de Deus, tratando do assunto que fala sobre a expiação definida, que é o terceiro ponto daquele acróstico TULIP que temos falado já. Primeiro ponto, depravação total. Segundo ponto fala da eleição incondicional. E o terceiro ponto que trata da questão da expiação limitada, assim chamada, ou como eu tenho chamado de expiação definida ou eficaz. Olhar para estas realidades, ou para esta realidade bíblica, parece ser de fato uma das mais difíceis para ser aceitado pelo coração humano, dizer, ou afirmar que Cristo morreu apenas para salvar aqueles a quem o Deus Pai escolheu antes da fundação do mundo, no seu conselho eterno, com o Espírito e com o Filho. Lembrando que os crentes ou a igreja é um presente do Pai ao Filho, pela sua obra redentora, na qual ele salva aqueles a quem Deus elegeu. É uma sequência lógica, é uma sequência natural dos fatos. Se há um grupo eleito, é este grupo que então é o grupo que vai ser salvo, é o grupo que recebe a graça salvadora, o grupo que recebe a misericórdia de Deus, salvando-os por meio de Jesus Cristo. Alegar que esta é uma realidade bíblica, nós temos que olhar então para aquilo que os termos bíblicos tratam sobre esse assunto. Note, nós temos alguns tempos verbais bíblicos, que apontam para essa natureza da obra de Cristo, que é a reconciliação. Em Hebreus capítulo 9, nos diz que ele obteve a redenção em nosso favor. Em Romanos 8, versículos 29 a 30, fala sobre a obra de Cristo com tanta certeza que Paulo usa o tempo verbal, falando da glorificação como se ela já fosse algo realizado no passado. Efésios 5, 25 a 27 nos diz que Cristo amou tanto a igreja que deu a si mesmo por ela. Cristo deu a si mesmo pela igreja. Ele não se deu para criar a possibilidade de salvar a todos ou alguns que queiram. É incoerente, é incompatível com a realidade bíblica dizer que Cristo morreu assegurando a salvação daqueles que querem, que vão exercer sua livre agência para decidir se querem ou não a Cristo. Isso quer dizer que a expiação de Cristo ela pode ter sido totalmente ineficaz, porque se ninguém quiser, então Cristo morreu em vão, não vai salvar ninguém. Por outro lado, o que nós chamamos de calvinismo, ou que as doutrinas da graça defendem, é totalmente oposto. O fato do homem ser totalmente depravado, ele está totalmente longe de Deus, ele não tem condições de se aproximar de Deus, então Deus vem até ele e salva aqueles quem ele escolheu antes da fundação do mundo. E se ele não tivesse escolhido ninguém se salvaria, porque ninguém, no seu livre pensamento, ou no seu livre desejo, desejaria a Deus
porque o homem é mau por natureza. Então a expiação eficaz demonstra que Cristo morreu pela sua igreja. É evidente que o propósito da morte de Cristo não era nada menos do que a salvação completa de todo aquele por quem ele morreu. Um bom livro, Por Quem Cristo Morreu, do John Owen, trata muito claro desse assunto. Vale a pena você ler. Tito 2,14 diz que Cristo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então é muito claro, e as Escrituras dão testemunhos disso. João 10 fala claramente que Cristo dá a sua vida pelas suas ovelhas. E lá no versículo 26 de João 10 ele diz: vocês não são das minhas ovelhas, porque se fossem as minhas ovelhas vocês me ouviriam, mas vocês não são minhas ovelhas. As ovelhas ouvem a voz do bom pastor e o seguem. As ovelhas vão seguir o bom pastor. Em resumo, e nós olhando para outros textos, como João 11, Efésios 5, que eu já citei, Mateus 20, Isaías 53, Tito 2,14, Apocalipse 5, que fala como isso já tivesse acontecido. Então, resumindo, Cristo morreu para satisfazer a justiça de Deus pelos pecados do seu povo. Ele salvou na cruz do Calvário um número definido de pessoas, às quais ele se referiu como seu povo, suas ovelhas, seus eleitos. A expiação realizada por Cristo é eficaz, assim como são a eleição de Deus e a chamada do Espírito. O sacrifício da vida de Cristo salva a vida das suas ovelhas. O que Cristo fez salva as suas ovelhas, somente as suas ovelhas, e mais ninguém. Jesus não morreu para tornar a salvação possível para todos. Ele morreu como garantia de salvação para os eleitos de Deus, para as suas ovelhas, para a sua igreja, para o seu povo. Ele é o bom pastor, conhece as suas ovelhas, dá a sua vida pelas suas ovelhas. De maneira clara e direta, o texto diz: ele dá a sua vida por suas ovelhas, um grupo específico de pessoas, não é por todos. Portanto, a doutrina da expiação limitada não significa que a morte de Cristo é limitada em poder. Quero citar a W. Pink, que diz: a única limitação da expiação é a que decorre unicamente da soberania de Deus. Não é uma limitação de valor e de virtude, mas somente de desígnio e de aplicação. Cristo morreu em favor do seu povo, povo que o Pai elegeu, povo pelo qual o próprio Cristo intercede. João 17,9 diz que Cristo intercede de maneira específica e exclusiva pelo seu povo. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Cristo morreu para salvar somente e tão somente os seus eleitos. Não há qualquer insuficiência nisso no sangue expiatório. Na verdade, há uma garantia de que a realização da obra salvífica foi realizada àqueles a quem o Pai determinou que fosse salvo. Cristo não derramou nenhuma gota do seu sangue em vão. A obra de Cristo, sem dúvida, seria suficiente para todos, mas ela é
eficiente para os eleitos, porque esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que por quem aquele Cristo morreu será salvo. Isaías 53:11. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. A boa notícia é que a expiação definida de Cristo é que ela significa que Cristo é um mediador completo. Ele obtém e aplica a salvação. E ambas as coisas são necessárias, porque somos incapazes de fazer. Cristo tem de ser um Salvador completo, porque os pecadores estão espiritualmente mortos e não podem receber por si mesmo o Cristo que lhes é apresentado. Embora Cristo tenha obtido tudo, o povo de Deus sabe que não tem em si mesmo capacidade de correr para Cristo, de recebê-lo e de adorá-lo. Então, Cristo faz tudo, tanto para obter como para aplicar a salvação. Assim, Cristo recebe por mérito próprio toda a honra, toda a glória, todo o poder. Ele é aquele que começa e aquele que termina a salvação. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Podemos estar plenamente certos de que os eleitos de Deus serão salvos. Serão salvos mediante a pregação do Evangelho, porque o Deus que determinou os fins, determinou os meios. Os meios é a pregação do Evangelho, que pode salvar o homem, mas vai salvar apenas aqueles a quem Deus escolheu. Amém.